E aí galera, hoje estou vindo falar com vocês aqui sobre um assunto sério. Essa semana fez 76 anos desde que o ditador soviético Lenin faleceu e nós tivemos aí em alguns lugares nas redes sociais a manifestação de apoio, homenagem na verdade, a essa pessoa, né, por parte de partidos como o PSOL e de alguns parlamentares, alguns políticos aí que são membros desse partido e até de outros. Mas afinal de contas, quem realmente foi Lenin? Então, galera, para a gente conhecer Lenin, é importante que nós entendamos qual era o contexto político daquela época. A Rússia era governada pelo czar Nicolau II, que entre 1906 e 1911 teve Stolypin como primeiro-ministro da Rússia. Stolypin ainda hoje é conhecido como um dos principais estadistas, né, um dos políticos mais importantes na história, pelo menos do Império Russo, porque ele foi responsável por implementar umas reformas que passaram a dar direito à propriedade privada, né? Os camponeses antes não tinham direito à propriedade privada, só os aristocratas, e graças ao Stolypin, os camponeses podiam usar suas economias para adquirir uma propriedade de terra. Qual foi o problema? Logo em seguida, né, a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial e o seu desempenho na guerra enfraqueceu a imagem do czar, fazendo com que uma pressão popular, a pressão por parte aí do parlamento, que era a Duma, obrigassem o Nicolau II a renunciar ao cargo em março de 1917. Em outubro de 1917 foi quando o golpe aconteceu. Durante esse período, entre a renúncia do czar e o golpe socialista, tinha um governo provisório, e esse governo provisório estava caminhando rumo a um sistema representativo, uma democracia ocidental, né? O regime absolutista já tinha caído, não tinha mais czar naquela época, havia só membros da Duma, que era o parlamento, e no caso o equivalente ao primeiro-ministro, que já no final, ali perto do golpe bolchevique, era o Kerensky. E quando Lenin chegou ao poder, né, expulsando todos os membros do sistema do governo provisório do poder, ele simplesmente estabeleceu uma quantidade máxima de alimento por pessoa, né, quanto que as pessoas poderiam consumir por ano, e isso foi feito através de uma cartela de racionamento, que hoje nós, por exemplo, encontramos em Cuba, na Coreia do Norte, e acredito que na Venezuela também já esteja sendo utilizado em função da hiperinflação. Essa cartela de racionamento ela era dividida em 4 categorias, onde a pior categoria, que tinha direito a menos alimento, era dado aos antigos burgueses do sistema czarista. Isso era extremamente problemático, porque funcionava como uma carteira de identidade. E a polícia secreta montada, né, formada aí pelo governo bolchevique de Lenin, eles identificavam as pessoas através dessa cartela, e quem pertencesse à antiga burguesia, né, que era identificada aí por ter direito a menos quantidade de comida, simplesmente era humilhado, era espancado, tinha seus alimentos roubados, e isso trouxe muitos transtornos futuramente, porque não era só a aristocracia que fazia parte da burguesia. Os camponeses, que antes não tinham direito à propriedade privada e passaram a ter por conta do Stolypin, né, que foram aquelas reformas, eles simplesmente passaram a ser vistos como inimigos do governo socialista, como burgueses, eram chamados de kulaks, e muitas retaliações foram feitas aí contra eles, né, por parte dos camponeses que não tinham propriedade de terra, e até por conta, né, por parte do Exército Vermelho, por parte da Tcheca, que estavam sob mando ali do governo bolchevique. O comunismo de guerra foi implementado ainda em 1918, e o que aconteceu foi que foi nacionalizado todas as propriedades privadas, os bancos foram nacionalizados, com isso o dinheiro foi abolido, as pessoas voltaram a praticar escambo, o comércio foi proibido também, surgindo aí mercado negro em diversas partes da Rússia, e o trabalho se tornou obrigatório para todos. Todas as pessoas da Rússia elas eram obrigadas a trabalhar, independente de qualquer coisa. Se você tinha riqueza guardada, alguma coisa do regime anterior, não interessava. Você perdeu o seu status social e você passou a ser um escravo do governo bolchevique. E quem não concordasse com isso era enviado aos campos de concentração. Pois é, muita gente não sabe, e quem sabe não entende bem ainda sobre essa parte da história. Mas Lenin, ele usava campos de concentração, e não só usava, como transformou os campos naquilo que nós conhecemos hoje.
Durante o governo czarista, os campos de concentração eles eram utilizados para você exilar as pessoas. Ele queria povoar, por exemplo, a Sibéria, que era um lugar inóspito e extremamente gelado. Ele exilava as pessoas, ele era o campo de concentração. Quando Lenin assumiu o governo, ali em março de 1918 mais ou menos, Trotsky e Lenin trocaram correspondências, onde já se falava em enviar os kulaks, os dissidentes políticos, para os campos, onde eles passaram a ser usados para trabalho forçado, passou a ser usado como campo de extermínio, onde a Tcheca era extremamente cruel, né, a polícia secreta dos bolcheviques, e exterminava mesmo as pessoas sem critério. A justiça foi abolida durante o governo bolchevique, então a Tcheca ela passou a ter uma autonomia para simplesmente matar quem ela quisesse, sem passar por nenhum tipo de julgamento prévio, né? Então foi um regime extremamente cruel. E com essa definição de comida, né, através da cartela de racionamento, antes do governo bolchevique, as pessoas elas consumiam em média 290 quilos de alimento por ano. E depois do governo bolchevique, acho que em 1920, essa quantia caiu para 25 quilos por ano. Então as pessoas passaram a consumir menos de 10% do que elas consumiam antes dos socialistas chegarem no poder. Um absurdo e, logicamente, não podia ter nenhuma consequência diferente, matou 5 milhões de pessoas de fome por inanição. As pessoas morreram ali por inanição e isso foi conhecido como a maior crise humanitária da Europa depois da peste negra. E não é só isso, gente. Essas 5 milhões de pessoas que morreram de fome foram parte da história do governo do Lenin, da ditadura do Lenin. Mas ele também implementou o terror vermelho, e o terror vermelho consistiu na abolição dos direitos civis. É equivalente ao AI-5 aqui no Brasil. Eles simplesmente passaram a mandar pessoas para o campo de concentração, todos aqueles que eles acreditavam que colocavam em risco ali a manutenção do governo, né, do socialismo na Rússia. Então foram enviados entre 80 e 120 mil pessoas para os campos de concentração só no governo do Lenin. Então foram 5 milhões de pessoas mortas por inanição e entre 80 e 120 mil pessoas enviadas para os campos de concentração e também morrendo ali, fuziladas, executadas nas mãos da polícia secreta e do Exército Vermelho. O Exército Vermelho, na verdade, ele foi um dos responsáveis, né, por fazer acompanhamento, supervisionar a quantidade máxima de comida por pessoa. Eles simplesmente entravam na propriedade que não era mais privada, entravam na propriedade das pessoas, que agora era tudo nacionalizado, tudo pertencia ao Estado, e ali eles começaram, o Exército Vermelho passou a confiscar os excedentes de alimento. E qual era o problema disso? A Rússia era basicamente camponesa, então se você tinha um excedente de alimento, você usava ele para garantir a sua próxima safra, a sua próxima refeição. E o Exército Vermelho ele simplesmente pegava para ele aquilo, né, porque quem fazia parte do governo bolchevique podia comer o que quisesse, quanto quisesse, mas os meros mortais, a sociedade, que sofria com o socialismo na prática, né? Então, quem, por exemplo, fazia parte aí do governo bolchevique não vê com os mesmos olhos que o resto da sociedade via. E foi exatamente essa ação por parte do Exército Vermelho de confiscar o excedente de alimento que condenou à morte milhões de pessoas na Rússia, né? Então, a batata, a beterraba, tudo que os camponeses tinham, conseguiam coletar, comia, sobrava para poder plantar e garantir a próxima safra, o Exército Vermelho tirava e condenava à morte essas pessoas. Foi muito cruel o que Lenin fez, né? O Lenin e o Trotsky eles criaram os campos de concentração nos moldes que nós conhecemos. Eles expandiram, em 1920 tinham 85 campos de concentração, em 1923, apenas 3 anos depois, passou a 315 campos, e as pessoas ainda batem palma para esse genocida, para esse psicopata. Gente, fez 76 anos da morte do Lenin essa semana, e partidos como o PSOL, políticos como o Guilherme Boulos, a Talíria e outros deputados, vereadores ou políticos de esquerda estão exaltando essa figura, gente. Uma figura que criou os campos de concentração no formato que nós conhecemos, que enviou milhares de pessoas para os campos, executou essas pessoas só por não concordar com o regime, condenou à morte milhões de pessoas, fazendo a maior tragédia humanitária depois da peste negra na Europa. Tudo isso esteve nas mãos dessa figura do Lenin,
e mesmo assim tem gente que homenageia essa pessoa. Nós não podemos deixar esse tipo de coisa acontecer. Se você não sabia dessas informações, compartilha com os seus amigos, manda para as pessoas que estão aí exaltando Lenin, para que elas também tenham acesso a essas informações. E se você curtiu o que eu falei aqui, curte o canal, se inscreve e deixa nos comentários se ficou faltando alguma coisa ou se eu falei alguma informação que vocês não conseguiram entender direito. Beleza, galera? É isso e até a próxima aí. Valeu!